Como perder o medo de falar em público? Você não tem medo de falar em público, você tem medo de ser julgado. Se eu te disser que esse medo, na verdade, ele não significa que você não nasceu com o dom da fala. Significa que você nunca soube como se preparar da forma correta. Se você só de pensar em subir num palco já começa com o coração acelerar, as mãos suando, a nuca também suando frio, presta atenção e fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou trazer assim, dicas maravilhosas que vão transformar totalmente essa situação, se você colocá-las em prática. Porque eu vou te mostrar neste vídeo como você perde o medo de falar em público sem precisar ser alguém que você não é. Para você que não me conhece, eu sou Isabela Mori, sou jornalista, atriz, apresentadora de televisão, CEO da IM Comunicação, uma empresa de treinamentos e mentorias de oratória. Eu sou criadora do método Performance na Comunicação e hoje eu tenho mentorados no mundo inteiro. Por mim já se passaram mais de 100 mentorados que são especialistas nas suas áreas e é por isso que eu criei esse canal, justamente porque eu acredito que comunicação é muito mais do que teoria. É prática. Então, se você concorda comigo e está buscando justamente um canal que te traga na prática, não deixe de se inscrever. Eu vou trazer agora 10 motivos principais pelos quais você tem sentido tanto medo de falar em público. Presta atenção para ver se você não está cometendo algum desses erros ou alguns desses erros. Primeiro deles, você tende a não se preparar para a hora H. Deixa tudo para a última hora. Só aqui eu já peguei mais de metade de quem está assistindo. Eu ponho minha mão no fogo se você não deixa as coisas para a última hora, a não ser que já tenha se dado muito mal e tenha aprendido. Então, normalmente o brasileiro deixa assim para a última hora e isso é a pior coisa que você pode fazer. Por quê? É uma questão lógica. Se você se prepara, o seu corpo ele vai se sentir mais seguro para fazer qualquer coisa. Vou trazer uma analogia aqui. Imagina você querer dirigir um carro, sendo que você nunca dirigiu. Você não tem nem carteira de motorista. É a primeira vez, é óbvio que você vai se sentir inseguro. A mesma coisa na hora de falar em público. Ou você se prepara, ou você pode ter certeza que essa emoção negativa ela vai te dominar. E quando você também vai se preparar de forma racional, isso impacta psicologicamente também. Ponto 2. Você não pesquisa o público para quem você vai falar. E esse, olha, é um dos erros mais graves que eu já vi. Você vai falar em público, uma das primeiras coisas que você tem que fazer. Para quem que eu vou falar? Quem vai estar lá naquele evento? Quem vai estar sentado na minha frente me escutando? Isso interfere 100% no teu conteúdo e em como você vai falar, não só no o que, mas principalmente no como. Então, não pesquisar o público, não saber, não ter a menor ideia de para quem você vai falar, é um dos maiores tiros no pé que você pode fazer, porque você vai gerar muita desconexão, vai ter o dobro de dificuldade de fazer as pessoas quererem prestar atenção em você. Ponto número 3. Eu quero desmistificar essa ideia do que é falar em público. Porque falar em público não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas elas complicam demais. Eu já vi tanta baboseira sendo falada sobre falar em público que as pessoas tendem a ficar cada vez mais rígidas, tensas e querem ser perfeitas. Mas eu vou te dizer uma coisa. Hoje, as pessoas elas não querem a perfeição. Elas querem a verdade. Então, comunicação não é sobre ser perfeito. É sobre ser compreendido. Você já parou para pensar que quando a pessoa está lá na sua frente te ouvindo, ela está sedenta de alguma informação, de algum conteúdo, ela está querendo aprender com você. E normalmente a gente tem medo, a gente acha que vamos ser julgados, atacados, criticados. Por que você não muda esse ponto de vista e começa a pensar que não, na verdade aquela pessoa ela está querendo te ouvir, porque ela sabe que ela tem algo para aprender com você. Ponto 4. Você já quer começar encarando as maiores plateias. E por quê? Por acaso você começa pegando 200 quilos na academia? Eu tenho certeza que não. Principalmente se você é fraquinha assim, igual eu, tenho 2 bracinhos pequenininhos. Ai, meu Deus. Eu male consigo levantar 2 halteres de 4 quilos de cada lado. Então, eu tenho certeza, a não ser que você seja um bodybuilder, você não começa levantando 200 quilos. Então, por que cargas d'água você quer começar falando para 5.000 pessoas? Entende? Não faz sentido. Então, vou te dar aqui uma dica.
Tá começando agora? Procure um grupo menor, procure pessoas da sua confiança, muitas vezes amigos, parceiros, familiares. Então, tente procurar um grupo mais exclusivo, menorzinho, para você poder ir aí sim se desafiar. Ponto número 5, você dificulta e procura temas difíceis. Olha só, você já ouviu alguém falando sobre algo que ama, que é literalmente apaixonado? Aquela pessoa que tem um brilho no olhar, que faz o coração pulsar mais rápido, que parece que ela magnetiza a gente. É quase impossível a gente não se empolgar junto com ela. Sabe por que isso acontece? Porque a gente tende a se sentir mais à vontade quando nós falamos sobre temas que nós gostamos. E acima de tudo, temas que você domina. Por que que você vai se meter em temas difíceis, em temas que você não lê, que você nunca ouviu falar, que você não tem experiência? É uma das piores coisas que você pode fazer. Vai dificultar e muito para você falar em público. Então procure por temas que você domine e temas que você goste. Agora eu vou contar uma história aqui, meu Deus do céu. Vou falar. Eu trabalhei por uns anos na televisão como apresentadora, ao vivo e em rede nacional, lá na Claro TV. Até que teve um dia em que uma das apresentadoras faltou. E eu já estava lá, porque eu apresentaria o programa em sequência. Porém, eu fui encaixada. Só de me lembrar já me dá um. Eu fui encaixada no lugar dessa apresentadora que não chegou a tempo. E, como vocês devem imaginar, eu não tinha estudado o roteiro dela, né? Porque eu não iria inicialmente apresentar e entrar naquele horário. E o roteiro era simplesmente sobre um tema que eu não sabia nada. Mas sabe o que é nada? Nada. Era um programa inteiro de 1 hora ao vivo pro Brasil sobre Stock Car. Não é definitivamente um programa que eu assisto. Eu não sabia nem diferenciar, gente. Vocês podem me zoar aí nos comentários. Eu não sabia nem diferenciar o que era o carro do Stock Car do carro da Fórmula 1. Eu tive que pesquisar. Minha filha, você não tem noção. Foi um dos dias mais tensos da minha vida. Eu suava. Glória a Deus, tinha um apresentador comigo que apresentou e aí eu falei, olha, é com você. Tudo que eu falava era, né fulano? E muito mais um apoio do que, de fato, lá um canal de informação. Enfim, um episódio que eu vou contar aqui pra vocês, porque eu já passei por isso e eu sei de quão angustiante é a situação. Não façam isso. Vamos para o ponto 6. Sabe por que que você fica tão tenso na hora de falar em público? Porque você acha que precisa ser extremamente formal. Quando, na verdade, a tendência é que a informalidade na comunicação traga um ar mais humanizado para sua fala. E isso tende a gerar mais conexão com as pessoas. Isso é uma tendência, é algo que eu tenho observado, até porque eu tenho ido a muitos eventos presenciais. Então as pessoas elas tendem a se conectar mais com um ser humano, com a verdade e muitas vezes com o imperfeito, salvo em específicos eventos onde a formalidade é de fato um pano de fundo. Você não precisa parecer o William Bonner, um mestre de cerimônia no palco. Assim, definitivamente esqueça isso o quanto antes. Sabe quem faz isso muito bem? O Joel J. Você já deve conhecer mesmo porque ele fala de comunicação. Ele é um excelente orador, eu já assisti ele em podcast, eu já vi ele em palestra, eu já assisti muitos vídeos dele, já fiz até análises de uma palestra dele. Se você procurar aqui no canal, você vai encontrar, vou até deixar aqui o card do meu react da palestra do Joel. Eu acho ele um excelente comunicador. Então, é um exemplo deste ponto para vocês. Não precisa ser formal para você realmente aí conectar com as pessoas. E agora vamos para o 7º ponto, e eu duvido que você já tenha ouvido falar nesta técnica. Você tende negativamente a pensar tudo de ruim que pode acontecer, não é? Pois é. E aí, se você, por acaso, muda essa perspectiva, você já ouviu falar na PNL, Programação Neurolinguística? Esse conhecimento é poderosíssimo e é capaz de te deixar muito mais seguro, muito mais leve, confiante, antes de você fazer qualquer coisa na sua vida que te abale emocionalmente. Eu vou te explicar como. Visualização positiva. Eu faço isso todos os dias quando eu acordo. Eu fecho os olhos, faço minha oração, agradeço por mais um dia de vida e na sequência eu visualizo o que eu vou fazer no meu dia. É uma técnica muito simples, mas que já me traz uma emoção positiva. Eu disparo isso quimicamente dentro do meu corpo. Por que você não pode fazer isso 10 minutinhos antes de falar em público? Fica quietinho,
escolhe um canto, feche os olhos e se imagine falando. Se imagine falando de forma segura, clara, com as pessoas se interessando, interagindo. Eu te garanto que 10 minutinhos que você tirar para fazer uma visualização positiva vai impactar muito nas tuas emoções. Mesmo porque o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é imaginação e o que é realidade. Então, quando você visualiza, é como se você fizesse um exercício de como se já estivesse vivendo o momento. Então, se você visualiza ele da forma mais positiva possível, o seu cérebro é como se você enganasse, entre muitas aspas, o seu cérebro. Ponto 8. Você tende a respirar rápido demais e se esquece de beber água. Tô mentindo? Pois é. Prestem atenção. A respiração, eu falo isso sempre para todos os meus mentorados. Respiração é como se fosse o coração da sua comunicação. É a espinha dorsal. Se você tá afobado, se você tá ansioso, se você tá nervoso, presta atenção em como tá a sua respiração. Provavelmente ela tá acelerada, ela tá curta, ela tá desorganizada. Pare, respire fundo. Tente se concentrar e normalizar a tua respiração. Quanto mais longa a tua respiração, cadenciada, consciente, melhor será a sua fala. Você vai soar mais calmo, mais seguro e mais presente. E a mesma coisa a água. A água ela tende a manter a temperatura corporal e te ajuda a baixar esse nervosismo todo. Além de lubrificar suas cordas vocais, o que é ótimo para que você não perca a voz durante a tua palestra. Agora vamos para o ponto 9, já caminhando aí para o final do nosso vídeo. Eu acredito que esse ponto 9 é meio que um dos maiores desafios da humanidade. Olha só, você é refém da opinião dos outros. Você não deve se importar tanto assim. Eu confesso que é praticamente impossível a gente zerar a nossa preocupação, mas quando você se torna refém, é tão difícil de você crescer, é tão difícil de você se arriscar, de você buscar falar em público. E eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa que era refém da opinião dos outros. Tanto que alguns anos atrás eu cometi o grande erro, e hoje eu posso dizer sim que foi um grande erro, de ter deletado todos os meus vídeos do meu canal. Isso graças à opinião de uma pessoa. Pois é, hoje olhando para trás eu vejo que essa opinião não tinha tanta importância na minha vida, mas naquele momento eu estava cega, eu estava refém. Hoje eu, enfim, transmutei totalmente esse tipo de situação, aprendi com o meu passado e se eu estou aqui falando sobre isso hoje é porque eu superei, estou disposta a te ajudar e a superar também, caso esse seja aí a sua situação atual. Tá bom? Então, não pense que é só você. Muitas pessoas, muitas vezes, evitam postar um vídeo, se expor nas redes sociais, porque elas estão reféns da opinião dos outros. E eu posso te garantir, as contas não fecham. Não vale a pena. Não vale a pena definitivamente ficar tão preso assim. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Para que lado você quer olhar? Para o lado negativo ou para o lado positivo? Eu sei que é difícil escolher sozinho esse caminho, mas eu também sei que você não precisa seguir sozinho ou sozinha. Porque, como eu acabei de contar, eu já passei por tudo isso, eu já tive diversos alunos que já passaram por isso, e eu já orientei também diversas pessoas para superarem essa questão, trava na comunicação, para que elas conseguissem de fato começar a gravar, a postar os seus primeiros conteúdos, a falarem em público. E se esse é o seu caso, eu quero te convidar para que você possa aplicar para uma sessão de diagnóstico gratuita da tua comunicação. Eu estou disponibilizando alguns horários na agenda do meu time de especialistas para que eles possam ouvir você, entender como está a sua situação, a tua comunicação hoje, o que você almeja para os próximos meses. E você vai sair dessa sessão com total clareza de o que está fazendo com que você se sinta tão nervoso e inseguro na hora de falar em público, quais comportamentos e pensamentos estão te travando e qual é o caminho que você pode seguir, o caminho mais rápido e mais estratégico para você vencer tudo isso de uma vez por todas e conseguir se comunicar com confiança. Se você tem interesse em ser um dos selecionados ou selecionadas para esse diagnóstico, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo, coloca as suas informações e o meu time vai entrar em contato. E para fechar com chave de ouro, eu vou trazer o ponto 10. Você ainda não sabe o teu propósito como comunicador. E olha, atenção, porque essa palavra virou um grande tabu aqui na internet. Eu já ouvi tanta besteira sendo dita sobre propósito.
As pessoas banalizaram esta palavra. E eu posso te garantir que as pessoas mais seguras, as pessoas mais influentes que você conhece, elas têm clareza do seu propósito. É o propósito profissional, pessoal, de vida que faz você subir no palco apesar dos apesares. Apesar de ser criticado, apesar de ser cansativo, apesar de ser questionado, apesar de se expor, apesar dos apesares, apesar, você tem um propósito que te guia e isso te fortalece. Enquanto você não souber qual é o seu propósito, ou pelo menos demandar um certo tempo, uma certa energia, uma certa reflexão para descobrir, se conectar com isso, dificilmente você vai ativar uma coragem interior para superar esse medo de falar em público. Então eu faço esse convite e foi por isso que eu deixei por último, para falar sobre propósito. Eu trouxe soluções práticas primeiro e mais simples, porque essa décima ela não é algo que a gente resolve de um dia para o outro. Você precisa de reflexão. Por fim, comunicação não é ego. Comunicação é servir as pessoas. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar de outro em que eu me aprofundo ainda mais sobre comunicação. Vou deixar ele aqui na tela para você acompanhar.